Meus irmãos, as leituras de hoje, deste domingo, o último domingo do tempo comum antes dele ser interrompido, já que na próxima quarta-feira celebramos a quarta-feira de cinzas e vamos estar iniciando já o tempo da quaresma. E este último domingo do tempo comum antes da quaresma, o sexto domingo do tempo comum, as leituras nos ajudam a refletir a seguinte ideia: os caminhos da nossa vida são constantemente orientados por sinais, mas não sinais como se estivéssemos falando apenas de coisas sobrenaturais, sinais que estão de certa forma sob a nossa interpretação, sinais evidentes, sinais concretos, sinais reais que o Senhor nos oferece, como os sinais de trânsito. Os sinais de trânsito, eles são sinais que nos advertem das dificuldades da estrada, né? Determinados sinais de trânsito, eles querem nos advertir justamente que ali existe uma dificuldade. Por exemplo, obras. Então, quando nós vemos um sinal, uma placa sinalizadora, sinalizando, portanto, um sinal de que precisamos ter atenção, porque há obras à frente, e assim por diante. Como também os sinais que nos oferecem, de certa forma, saída em meio aos caminhos, né? Diante de um congestionamento, diante de algo, já se vão colocando também sinalizadores, né? Converta-se para a direita, vire para a direita, retorne, e assim por diante. Portanto, os sinais, no caso aqui, os sinais de trânsito, os sinais nas estradas, eles servem tanto para nos advertir de possíveis dificuldades que iremos encontrar pela frente, como também sinais que possam nos oferecer uma saída em meio às dificuldades que porventura estejamos passando no caminho. Assim também são os sinais de Deus. Deus nos dá sinais, mas não de forma subjetiva, não, de forma muito objetiva, muito real. Quais são os sinais que Deus nos dá? Os mandamentos. Os mandamentos. Por isso, quando nós desobedecemos os sinais de trânsito, o que acontece? Corremos o risco de não termos saída, corremos o risco de sermos vítimas de um acidente, e muitas vezes até pagarmos com a nossa própria vida a nossa imprudência. Assim também na vida espiritual, se nós também desobedecemos aos sinais de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a orientação de Deus, nós corremos o risco de nos perder. Portanto, se atendêssemos aos sinais, estaríamos muito mais protegidos, não é verdade? O que muitas vezes nos causa a destruição, o que muitas vezes pode nos prejudicar, é justamente a não obediência aos sinais. Sinais de trânsito, né? Quer ver aquele sinal, quando a gente vê aquela placa assim, cuidado, piso escorregadio, piso molhado, a gente vai e pisa exatamente onde está a plaquinha, né? A gente tem preguiça de dar a volta e de repente ir para o outro lado. Não, eu sei, eu estou vendo, daqui a pouco quando vê, já está no chão, né? Então, podemos quebrar aí uma perna, quebrar um fêmur e sofrer aí uma cirurgia e nem sei se podemos até às vezes voltar a andar. Às vezes uma coisa boba, uma coisa como nós dizemos, absurda, pode nos causar grandes males, até mesmo a morte. Assim também são as coisas de Deus. Se nós, de certa forma, não tomamos atenção aos sinais que Deus vai nos dando ao longo do nosso caminho, do caminho da nossa vida, nós podemos ir nos perdendo e perder até a vida eterna.
Deus criou-nos para que fôssemos livres e em responsabilidade pelos nossos próprios atos, a fim de que livremente nós pudéssemos construir a felicidade. A primeira leitura de hoje nos diz exatamente isso no livro do Eclesiástico. Fomos colocados perante o fogo e a água, e para o que quiseres, tu podes estender a mão sobre o fogo, como podes estender a mão também sobre a água. E nos é concedido então, de certa forma, a independência de escolher aquilo que quisermos, o caminho que optarmos. A vida e a morte estão diante de nós, e a cada um será oferecido aquilo que você escolher. Meus irmãos, o caminho da nossa vida é marcado pelos sinais de Deus. Deus nos orienta com os seus mandamentos, Deus nos orienta com a sua palavra. O caminho da vida é marcado por Deus, e se nós escolhemos seguir os mandamentos de Deus, ouvir a voz do Senhor, deixar-se orientar por ela, chegaremos à vida. Mas também existe o caminho da morte. O caminho da morte está indicado pelos vícios, pelas paixões, pelo desrespeito aos sinais de Deus. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu, como nos falava São Paulo na segunda leitura de hoje. Portanto, a sabedoria humana é incapaz de compreender este mistério de amor que Deus traçou para nós. O mistério que Deus tem para nós é grande, meus irmãos. Deus quer para nós a salvação. No entanto, é necessário que nós escolhamos o caminho da salvação, sigamos as indicações que nos levam à salvação, sigamos os sinais da salvação e renunciemos a tudo aquilo que nos afasta da salvação que vem de Deus. E Jesus então no Evangelho veio para aperfeiçoar a lei. Jesus diz que não veio para abolir a lei, mas pelo contrário, Jesus vem para cumprir a lei, para praticar a lei, libertando-a dos abusos, das falsas interpretações, do legalismo, e transformando a lei numa lei de amor, numa relação de amor. Por isso, não matar. O que significa não matar? Não matar não se reduz apenas em tirar a vida física das pessoas, mas implica também as situações de todos, quando matamos os outros dentro do nosso próprio coração, aqueles a quem não dirigimos a palavra, aqueles a quem muitas vezes nós difamamos, caluniamos, tiramos o bom nome da pessoa, prejudicamos a reputação da pessoa, quando proferimos palavras ofensivas, quando nós nos irritamos, quando nós nos deixamos dominar pelo ódio. Portanto, Jesus já nos recomenda que não é o corpo que precisa estar limpo, mas é o coração. O coração é que precisa estar limpo, o coração é que precisa estar livre para amar verdadeiramente. E a reconciliação conseguida, desejada, conquistada com os irmãos, é que de certa forma substitui todas as outras purificações exteriores. Nós vamos iniciar daqui a pouco a Quaresma, na próxima quarta-feira, e o Senhor pede de nós exatamente uma conversão sincera, uma conversão do coração. E o Papa Leão, na sua primeira carta para o tempo da Quaresma, o Papa nos pediu que fizéssemos uma penitência comum de toda a igreja nesta Quaresma. E qual é a penitência que todos nós, além daquelas que nós já escolhemos, qual é aquela que o Papa nos pede? O Papa nos pede justamente para
evitarmos as palavras ofensivas. O Papa pede que nós, durante a Quaresma, evitemos dirigir qualquer palavra que possa ofender o nosso irmão. É muito fácil a gente ficar 40 dias sem tomar Coca-Cola, sem comer doce, sem tomar isso, sem tomar aquilo, sem fazer isso. Isso são mortificações que podem ser até de certa forma difíceis no primeiro momento, mas logo a gente se habitua, se acostuma, e quando vê, a dificuldade não é tão grande assim. Difícil será mortificar o coração, difícil será mortificar nossas paixões, difícil será certamente nós cumprirmos uma penitência como esta que o Papa está nos propondo para este ano, no tempo da Quaresma. Portanto, nos preparemos bem nestes dias que nos restam, para que ao iniciarmos a Quaresma, nós possamos então iniciar esta nossa penitência, esse nosso caminho de transformação, para chegarmos à Páscoa com um coração verdadeiramente reconciliado, transformado. O que o Senhor nos pede no Evangelho de hoje é justamente isso. O que o Senhor nos recomenda no Evangelho de hoje é para nós vigiarmos o coração, pois é de dentro do coração do homem que saem tantas maledicências, é de dentro do coração do homem que saem tantos pecados e que muitas vezes nos escravizam e nos afastam da comunhão com Deus. Deus quer nos salvar e Ele nos dá os sinais para que possamos alcançar a salvação. Porém, somos livres para escolher e, portanto, façamos a escolha segundo os nossos critérios. Se queremos ser salvos, escolhamos então os caminhos da salvação, que são os caminhos de Deus. Se queremos ser condenados, que possamos então continuar escolhendo apenas os caminhos ou os sinais que nós mesmos criamos ou que nós mesmos denominamos como os melhores para nós, pois nem sempre os melhores sinais serão aqueles sinais mais prazerosos, mais fáceis e de certa forma que nós optamos com mais facilidade. Certamente os sinais que Deus nos dá em vista da salvação serão um tanto quanto exigentes, no entanto, seguros. Peçamos então ao Senhor a graça de podermos escolher bem e que as nossas escolhas nos conduzam ao verdadeiro bem, à salvação que vem do nosso Deus. Assim seja. Amém.